Bergamini e quero falar sobre o erro, como eu vejo o erro. Alguns assuntos eu tenho vontade de compartilhar, que são assuntos que aparecem nos meus atendimentos. E são assuntos que aparecem várias vezes, então eu quando abordo, né, quando a gente trabalha essa questão com essas questões, né, com as pessoas ficam bastante interessadas nessa visão, que é a visão que eu fui chegando ao longo do tempo, né? Então, sobre o erro, e eu vou trazer isso de vários formatos, mas falando aqui do erro, é o seguinte: o erro é uma coisa muito mal vista, né, na nossa sociedade. Muito mal vista, e ele é extremamente necessário. Então as pessoas evitam errar a todo custo e vivem uma vida numa idealização, né, que não existe. Então as pessoas vivem um nível de frustração muito alto, porque a idealização não existe e a perfeição também não. Então é muito legal quando você entende o erro como parte de um processo, né? Você entende o erro como alguma coisa que ainda está caminhando, alguma coisa que está sendo construída, e é difícil acertar. Na verdade, se a gente for pensar filosoficamente, o que é erro e o que é acerto, eu nem vou entrar nisso porque é bem complicado e complexo. Mas vamos entender aqui erro como algo que a gente considera que não foi alguma coisa boa e poderia ter sido diferente. Mas a gente esquece que a gente está num processo de evolução, de progresso o tempo todo. Então, uma coisa é a gente ficar no erro, né, ficar naquela mesma atitude sem mudar por muito tempo, passando pelos mesmos comportamentos e vendo as mesmas coisas muito tempo. Então, aí, quando acontece isso, existe algum ponto cego, alguma coisa que a gente não está vendo e precisa ver com mais clareza, procurar investigar com mais clareza, para ver o que a gente está contribuindo para que isso aconteça, o erro aconteça, né? Mas, de modo geral, o erro, eu acho que ele deve ser visto com muito mais acolhimento, né? Porque aí a gente pode experimentar muito mais coisas, a gente pode ser muito mais ousado na vida, se a gente não tiver tanto medo de errar, né? Então, e também acho que quando a gente está num ponto de humildade, a gente também aceita mais o erro. Porque quando a gente está arrogante, a gente acha que tem que ser perfeito e tem que acertar sempre. Quando a gente está entendendo que a gente está num processo evolutivo e que a gente vai errar e vai acertar muitas vezes, o erro faz parte e ele é bem-vindo. O erro faz parte e ele é bem-vindo. Então, assim, vamos ficar mais relaxado e entendendo que o erro ele traz aprendizagem, ele faz parte de um processo de aprendizagem. Ele é muito importante. É importante que a gente olhe, né, para o erro, para o passado, como uma maneira de ajustar alguns pontos de vista, comportamentos, sei lá o que é que a gente tem que ajustar, mas alguma coisa a gente tem que tirar daí do que a gente está considerando o erro. E talvez a gente erre muitas vezes, né? Então, o erro faz parte e é bem-vindo. Então, vamos errar mais, sim. É claro, eu não estou dizendo para a gente ser relapso e para a gente viver a vida de uma maneira, não estou nem aí que se foda. Isso não é a ideia. A ideia vamos estar mais atento, mais tranquilo em relação a isso, né? Se eu quiser estar aqui gravando esse vídeo de uma forma muito uau, não posso errar nem um pouco, nem uma palavra, nem um pensamento, tem que estar tudo perfeito aqui. Imagina quantas coisas a gente tem que prestar atenção quando vai gravar um vídeo. Na nossa imagem própria, né, que já é uma coisa que dá o maior trabalho. No ambiente, depois no assunto. Se eu for me preocupar muito se eu vou errar ou não, eu não vou fazer nada. Nada. Então é isso. Eu acho que a gente pode muito bem viver uma vida vivendo com muito mais dedicação e amor ao que a gente está fazendo e menos preocupação com errar ou não. Então, quanto mais amor a gente põe, quanto mais respeito a gente põe naquilo que a gente está fazendo, quanto mais presença a gente coloca naquilo que a gente está fazendo,
mais o resultado é melhor, né? Isso é uma coisa bem interessante. Quanto menos presença a gente coloca, quanto menos atenção a gente coloca, mais o resultado é insatisfatório, né? E talvez mais erros a gente tenha. Então é isso, beijo.